Ao longo de 40 anos de existência, Saint Seiya teve algumas histórias extras que foram compiladas nos seus volumes. As mais recentes estão sendo compiladas na Final Edition, sendo essas o Episódio 0, Destiny e Origin. Na época do lançamento do mangá clássico, a história em que vemos Ikki derrotando os Cavaleiros Negros e encontrando-se com Shaka pela primeira vez, foi lançada como um extra na revista e, posteriormente, compilada no volume para se encaixar em ordem cronológica como as outras histórias. Mas existe uma que, mesmo compilada no volume, parece perdida das outras. Uma história que talvez poucos saibam ou lembram, chamada de Natácia do País do Gelo. Essa é uma curta aventura do Yoga e que esconde segredos interessantes. Segredos que não só expandem a história de Saint Seiya, mas que também podem ser reaproveitados pelo Kurumada na Saga do Céu, além de ter uma forte conexão com a saga de Asgard no anime e no filme também. Ficou interessado? Então já deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo para os amigos, use a opção de hype no vídeo se ela estiver disponível no seu celular e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado aos membros do canal que tornam tudo isso possível e fazem o nosso canal existir. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. Natácia do País do Gelo é uma história que não é muito bem localizada temporalmente falando. Até hoje, a comunidade debate sobre quando ela poderia se passar, já que ela carrega um fator que muitos interpretam como uma incoerência. Mas chegaremos lá. Nessa história, Yoga é confrontado por um misterioso grupo de guerreiros, chamados de Guerreiros Azuis. E esse misterioso grupo estava atrás de Yoga para recrutá-lo e ajudá-los em seu plano de dominação daquele território, onde queriam expandir o local em que viviam, chamado de Grade Azul ou Blue Grade. Aqui nesse ponto, temos algumas coisas bem legais e interessantes para comentarmos. Primeiramente, sobre esses tais Guerreiros Azuis. Na história, Yoga fala sobre como eles haviam desaparecido há séculos e que eram os guerreiros mais poderosos das épocas mitológicas, que nós sabemos que é mais um papo para engrandecer os personagens que qualquer outra coisa e tudo mais. Por mais que essa história não desenvolva mais desse grupo nas suas páginas, o muito conhecido Hipermito, a mitologia própria que Saint Seiya possui, fez uma pequena expansão desses personagens. Aqui, ficamos sabendo que eles eram parte do exército de Atena, ainda sem nenhuma nomeação em específico, onde ao final da Guerra Santa contra Poseidon, eles foram mandados para o Polo Norte, para vigiar a alma do deus dos mares. Eles fundaram o próprio reino, o Grade Azul, e posteriormente se rebelaram contra Atena e se tornaram os Guerreiros Azuis. Não sabemos quais foram esses cavaleiros, suas constelações, nem nada do tipo. Até por Alexer, o inimigo de Yoga e maior representante dessa classe de cavaleiros, não intitular sua própria constelação. E sim, eu sei que tem gente que o denomina como Alexer de Rena, mas isso é apenas algo de fã e não oficial. Agora, por que isso é tão interessante? Ao final dessa história, o personagem do Alexer termina vivo, onde agora poderia pagar os pecados que cometeu em vida e não na morte. E isso é algo que o Kurumada pode reaproveitar no futuro. Sim, você agora tá na maior ansiedade para digitar que ele se esqueceu disso e tudo mais, mas teoria e especulação são apenas teoria e especulação. Ter mais do Alexer e da presença da mitologia dos guerreiros deuses poderia resolver algumas questões de números dos cavaleiros de Atena, e o fato de termos apenas os 5 de bronze como cavaleiros de alto nível. Dar algum buff de poder ao Alexer não seria nada impossível. Não só isso, trazendo um grupo que tem tanta ligação com a era mitológica, o Kurumada poderia explorar mais do passado de Saint Seiya, como era a própria Atena, e nós poderíamos ter mais revelações sobre um período de tempo que ainda é tão misterioso para nós. Acho interessante pensar que essa é uma possibilidade, principalmente pelo personagem nunca ter sido esquecido em outros materiais. Ele tem um perfil próprio na Taizen, o Hipermito, que está incluído na Cosmo Special, também nos dá expansão sobre os Guerreiros Azuis, e nas recompilações feitas no mangá clássico, essa história nunca foi retirada. Seja no Tankobon, no Kanzenban e agora na Final Edition, nós estamos sempre revisitando a história de Yoga contra os Guerreiros Azuis. Seguindo com a história, aqui temos algumas coisas bem interessantes. Os dois personagens que têm mais destaque nesse Gaiden junto do Yoga são Alexer e Natácia. E olhem para os dois por um instante. Percebem alguma semelhança? Não? Então vou refrescar a memória de vocês. Os dois são tremendamente parecidos, para não dizer iguais, a Frey e Freya, os irmãos de Asgard que nos são apresentados no filme A Grande Batalha dos Deuses de 1988. A razão dessa semelhança é também simples de se responder, já que apesar de não estar envolvido no roteiro desse filme em específico, o Kurumada desenvolveu o design dos dois irmãos e provavelmente quis reaproveitar na sua história, assim como alguns outros elementos que vemos aqui.
como por exemplo, o fato de Yoga ser confrontado por misteriosos guerreiros logo no momento inicial da história. Esse Gaiden, por sua vez, com certeza inspirou a saga de Asgard que foi exibida na TV, onde aqui sim temos várias referências que são mais diretas, como por exemplo o fato do Yoga ser preso pelos inimigos, receber a ajuda da irmã do vilão, ou no caso da vilã principal do arco, que era a Hilda, o ataque principal do Alexer ser o Impulso Azul, o mesmo ataque do guerreiro deus Shido de Mizar, e principalmente a motivação das ações dos vilões principais do arco. Na saga de Asgard na TV, Hilda e os guerreiros deuses estavam todos sendo manipulados, direta ou indiretamente, por Poseidon, graças ao anel de Nibelungo que ele colocou em Hilda. O que os fazia lutar era um plano de dominação, é claro, mas especialmente lutavam para sair daquela realidade triste que Asgard possuía. O anime nos conta, através das histórias de fundo dos personagens, sobre como Asgard poderia ser cruel de formas diferentes, sobre como era um lugar fechado, com tradições que poderiam trazer dor às pessoas, com realidades que levavam à fome e ao ódio dos seus semelhantes, sobre como não era um local livre de verdade, e tudo por conta daquela paisagem gelada, pela tristeza que aquele país, pois sim, Asgard é chamado de país no anime, carregava em sua realidade que não podia ser mudada. É isso que contrasta com Hilda e seus seguidores que rezam para Odin por misericórdia, que entendem que seu Deus os testava a todo momento, e eles seguiam enfrentando aquela realidade com enorme resiliência. Depois da dominação de Hilda, o fechamento do grupo conhecido como Guerreiros Deuses, o objetivo dos personagens passou a ser ir para o dito mundo ensolarado, que era diferente do que eles haviam nascido. E esse mundo ensolarado é metafórico e concreto ao mesmo tempo, já que queriam sair daquelas terras geladas por questões do clima que trazia diversos problemas, como a dificuldade de viver e a pobreza, mas também pelo mundo ensolarado representar o fim de seus problemas, quase uma utopia que desejavam alcançar, onde poderiam ser felizes, já que as pessoas que nasceram sob a luz do sol não enfrentavam problemas, ou no mínimo, não tinham os mesmos problemas que eles. É claro, o resumo de ideias que eu fiz aqui é justamente o que é, um resumo, já que não tenho a pretensão de fazer uma análise de Asgard nesse vídeo, mas amaria fazer um vídeo inteiro dedicado a esse assunto. O que acham? Gostariam de ver algo que explorasse Asgard, suas temáticas e significados? Comenta aqui embaixo para saber se gostariam disso, além de deixar o like, mandar esse vídeo para os amigos, usar a opção de hype no celular se ela estiver disponível, e claro, não deixem de se inscreverem se ainda não são inscritos, onde assim vocês podem contribuir enormemente para o meu trabalho. Voltando então à história do Gaiden, aqui as terras ensolaradas voltam a aparecer, mas digamos que o contexto temático é mais empobrecido, até por ser uma história bem curta. Alexer tinha divergência sobre a forma de seu pai de governar o reino de Graad Azul, enquanto Piotr queria manter uma postura pacífica, vivendo aquela vida sem entrar em conflito contra outros territórios. Alexer tinha um desejo por expansão. Ele queria chegar até as terras ensolaradas, queria mais do que apenas aquele pequeno território gelado que governavam. E é justamente essa ambição de controlar tudo que é o motor dessa história. Inclusive, em certa medida, me faz lembrar do Alberich e seu desejo por governar Asgard, mas não é necessariamente uma inspiração, talvez uma coincidência. Quando está preso, Yoga é amparado por Natácia, a irmã de Alexer, onde ela explica um pouco do passado de seu irmão, sobre como ele foi expulso 5 anos antes por conta de suas ambições, e sobre o plano de Alexer de matar seu pai, o que de fato acaba acontecendo. De forma extremamente cruel, vemos Alexer partir ao meio a cabeça de Piotr, para sacramentar suas ambições e tomada do poder, onde aqui ele até mesmo demonstra uma preocupação com seu povo e o futuro. Claro que toda ambição tem que ter uma justificativa que o vilão ache nobre, mas isso não vem bem ao caso. A história segue com Yoga ainda acreditando que Alexer jamais poderia matar o próprio pai, mesmo com suas motivações. E temos a participação curta de Jacó, aquele menininho que está sempre junto do Yoga no anime e no mangá, onde é ele quem leva a armadura de cisne para Yoga, e avisa que os Guerreiros Azuis já chegaram até a vila Koholtek, que é o local em que Yoga mora para quem não sabe. Alexer mais uma vez confronta Yoga sobre se juntar a ele, o que mais uma vez é negado pelo cavaleiro, que então diz a Alexer que Natácia estava preocupada com o que estava acontecendo, pedindo para que ele não matasse seu próprio pai, onde Alexer então revela que já havia feito isso. É nesse momento que a batalha dos dois explode, e Yoga fica irado com o fato de Alexer ter tirado a vida do seu próprio pai. E na revanche daquela luta, Yoga vem se utilizando sua técnica máxima, a execução Aurora. Peraí, execução Aurora é? Se lembram que lá no início do vídeo eu falei que existia um pequeno probleminha para localizar essa história temporalmente? Pois é, esse problema mora bem aqui. Ou será que não é um problema de fato? Farei um breve disclaimer antes de falar a respeito, que é: quem liga muito para tudo se conectar certinho é a gente aqui no ocidente. Lá no Japão, a preocupação com essas coisas é muito menor, até mesmo com o papel de um Gaiden ou spin-off. Então esse é 100% o problema que nós enxergamos e não eles. Dito isso, vamos conversar brevemente a respeito.
A primeira vez que a execução Aurora é utilizada é por Camus na casa de Libra, onde após o confronto rápido dos dois, ele usa essa técnica para derrotar Yoga. Mas aqui, o personagem está descrevendo por completo o que está acontecendo. Ele reconhece a posição dos braços e o que o golpe está para fazer também. Então, a partir disso, a gente pode intuir que o Yoga já havia visto essa técnica e sabia o que ela era no mínimo. Quando vamos até a luta na casa de Aquário, quando Yoga está na postura para a execução Aurora, Camus apenas diz que era um absurdo ele tentar imitá-lo naquelas circunstâncias, e que ter recebido o ataque uma ou duas vezes não era garantia de que ia conseguir executar a técnica. Além disso, Camus diz também que aquele golpe era dele. É diferente do pó de diamante, por exemplo, que parece uma técnica compartilhada, por assim dizer, onde aqui, a execução Aurora seria o golpe de assinatura do Camus, como o turbilhão de gelo era o golpe de assinatura do Yoga até a Batalha das 12 Casas. Então, a partir disso, o que dá para concluir? Bom, vamos por partes. A gente pode deduzir que Yoga sabia a respeito da técnica, e ao mesmo tempo que Camus nunca a ensinou. Sendo assim, como Yoga sabia a respeito dessa técnica? A única interpretação lógica que dá para chegar é que ele tentou reproduzir por conta própria, e não tinha ela como uma técnica sedimentada em seu arsenal. O outro ponto é, então, quando essa história poderia se passar? Juntando todas essas coisas, só existe um espaço de tempo para que ela pudesse existir, que é após a luta contra o Algol. É o único momento em que Yoga retorna para a Sibéria, e existe um espaço de alguns dias para isso acontecer, dado que no Arco dos Pratas, antes do Algol lutar contra o Shiryu, o Yoga diz ao Ikki para ir até a Ilha Canon recuperar-se das feridas, e que com 7 dias e 7 noites lá, ele estaria recuperado. Antes disso, é impossível, já que eles estavam sempre lutando, e Yoga só teve autorização para usar a armadura de cisne enquanto a Guerra Galáctica estava acontecendo. Por fim, essa é uma história que está intimamente ligada a Yoga a nível familiar também, o que está representado especialmente pela irmã de Alexer, que tem o mesmo nome de sua mãe, Natácia. Ele deixa Alexer vivo apenas por conta dela, por ver que talvez assim ela ainda tivesse alguma esperança em viver mesmo após ter perdido seu pai. Tem tantas coisas que eu amaria saber a respeito do destino de Alexer e Natácia que eu gostaria muito de poder ver se desenrolar no Tenkai. Mas enquanto ele não chega e não se desenvolve, a HQ Odisseia do Tempo, no seu 3º volume, volta a nos mostrar os dois, onde Natácia é a rainha de Graade Azul, e Alexer está lá para auxiliar ela, mostrando-se uma pessoa completamente diferente, e até mesmo auxiliando os Cavaleiros de Atena no enredo da série. Título de curiosidade, Blue Graade também foi explorada brevemente lá em The Last Canvas, no arco de Dergel e do Cardia, onde vemos alguns elementos do Hipermito aproveitado, como o fato de lá termos ligações com Poseidon e seu poder, representado pelo Uricalco nesse caso, que era objeto de desejo pelos espectros e cavaleiros. Então, se lembravam dessa história? Sabiam da existência dela? O que acham de uma nova aparição de Alexer e dos Guerreiros Azuis no Tenkai? Me conta aí nos comentários que eu tô doido pra ler. Por esse vídeo foi isso, meu povo. Espero que tenham gostado do conteúdo e se divertido com ele. Mais uma vez, peço pelo seu like, comentário, inscrição, pelo hype no vídeo e também para que considere tornar-se membro do nosso canal, para assim nos ajudar de forma direta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!